Nossa, Ética. Olá, você está no Palavrinhando. Ela é a Roseli Mazzulo. E ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinhar. sorteio de novo, Rô? De novo, bora pro pote de ouro. Bora pro nosso... eu já ia pegar lá o dicionário. O que eu ia pegar o resultado do... Puxa vida, a gente também podia fazer isso, abrir o dicionário aleatório, né? Para ver onde cai. Aleatório, né? Abre quinta palavra. Nossa, ética. Enquanto eu leio, enquanto eu procuro... Eu faço os pedidos, só eu que peço aqui, né? Peço. Peço para vocês... Peço para vocês curtirem muito o canal, para compartilharem quando vocês assistirem a um vídeo e acharem interessante, pertinente para ser compartilhado, compartilhe nas redes sociais o link do tal episódio. Ative o sininho para ser lembrado de quando os episódios subirem ao ar. E o mais importante, inscrevam-se no canal, inscrevam-se, por favor, no canal e comentem muito. Tudo isso logado, senão o YouTube não te reconhece. Entenderam? Então, bora. Ética. Substantivo feminino. 1. Estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. Nossa, hein? Conduta do ponto de vista do bem e do mal. 2. Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Ética é um conjunto de normas para nos direcionar para o bem. Então, ética. Eu falo há muito tempo de ética. Quando eu comecei a dar aula nos cursos de secretariado, a minha primeira disciplina no secretariado, há 25 anos atrás, foi ética. E ética é algo, quando você lê, é tão claro. Vamos compartilhar o microfone, porque eu deixei o meu sabe Deus aonde? Vamos. É tão claro, é tão simples o conceito de ética, mas ele é tão distante, mas tão distante da prática da ética. E assim, eu entristeço quando as pessoas minimizam, falando que o brasileiro gosta de levar vantagem, né? Ficou muito estigmatizado isso, que o nosso povo faz de um tudo, independente do código de conduta, para se dar bem, para se livrar de uma situação e tudo mais. Eu acredito que não seja, está longe de ser cultural, é uma questão de caráter, inclusive, e não é geral. Então a gente coloca tudo na balança como se todo mundo praticasse, exercesse a falta de ética. Né? Então é um assunto que incomoda muito as pessoas. E quando nós falamos disso, né, vamos usar, por exemplo, a política sem falar de política, mas assim, é interessante quando a pessoa fala todo mundo rouba, todo mundo, no caso dos políticos, né, todos são desonestos, todos fazem de errado, todos usam o cargo para prevalecer a família e tudo mais. Aí quando você vem para a nossa realidade de ser humano, nós não fazemos isso? Quando você, a primeira chance de você favorecer um parente, você vai favorecer. Fura fila de banco. Né? Suborna o guarda para aliviar uma multa. Usa como é que chama? Eu não dirijo, mas aquela faixa que tem nas estradas de onde é para recuo. Tem o recuo para o acostamento. Acostamento. Gente, o maior trânsito e os bonzões lá. E vem me falar de ética. Na verdade, a ética, né, infelizmente, as pessoas, a grande maioria, né, não todos, porque como diz a Rô, todos é muita gente, mas a grande maioria usa a ética só para seu favor, né? Então, quando me
Se convém. Então, não, só de vez em quando que eu uso acostamento. Nossa, imagina aquele trânsito todo. Então, mas só foi aquela vez. Ou então, furar fila. Só foi aquela vez. Sentar no banco do preferencial. Mas só foi aquele dia que eu estava muito cansado. Então, a gente sempre tem ali uma desculpa. Porque a gente sabe, né, quais são os padrões éticos. Ninguém precisa vir com uma cartilha para gente, para dizer para gente. A gente tem isso intrínseco em nós. A gente tem um senso moral que, de alguma forma, nos direciona para esses comportamentos éticos. É que, às vezes, né, existem pessoas que querem levar vantagens. Né? A história lembra lá atrás, a gente até já comentou em algum episódio, mas muito tempo atrás a gente tinha a lei de Gerson, que era levar vantagem em tudo. Coitado do cara, né, que fez esse comercial. Para quem não sabe, foi um comercial de um cigarro. Que cigarro que era? O fino? Não era o fino. Bom, enfim, era um cigarro que eu não lembro a marca. Na época que havia propaganda de cigarro na televisão, imagina quanto tempo. Acho que tem gente aí que nunca viu. Mas houve época em que existia, né, esses comerciais. E ele terminava o comercial dizendo, né, eu gosto de levar vantagem em tudo. É o cigarro de quem gosta de levar vantagem em tudo. Mas era porque o cigarro ele tinha vantagens, né? Ele era fino, se eu não me engano, era filtro branco, enfim, tinha lá, né, uma ideia subtendida de que poder, ele empoderava a pessoa que fumava aquela marca, enfim. Então ele estava se referindo àquilo. Mas a galera, lógico, né, usou aquilo tipo para levar vantagem em tudo. Então, dane-se se você está numa fila de banco e existem pessoas na sua frente, mas você se acha a melhor bolacha do pacote. Um episódio que a gente falou lá atrás, você tem a síndrome de Deus, então você acha que você pode passar à frente, você acha que você pode sentar no banco preferencial e tantas outras cositas mais, né? Você acha que você pode ficar com o troco errado que o caixa te deu, porque você olha e fala, o caixa é burro, o problema dele. Você comprou um, vieram dois, você não devolve. Quando você leva a multa, a primeira coisa que você faz. Vou recorrer. Não, pior que recorrer, recorrer é um direito. Pior é falar, eu conheço alguém que trabalha no Detran, meu amigo é guarda, meu amigo é não sei o quê, gente, do DSV. Assim, ou seja, não é o que os caras lá de cima fazem. Guarda. Então, assim, na verdade, né, assim, não falando de política, mas não sei nem, já dizem que não foi dessa pessoa que falou que a gente tem a gente tem o governo que merece, né, porque somos nós que elegemos. Então, quem que é? Gente, para e pensa. Eu e a Rô, a gente já falou muitas vezes que a gente se relaciona com os iguais, tá bem? Não são os diferentes que se atraem, são os iguais. E quem são esses iguais? São os iguais nos valores, na ética. Então, a gente só está do lado de pessoas que pensam, que comungam dos pensamentos que a gente tem. Elas apoiam, elas concordam, elas ratificam os nossos pensamentos, né? Então, são os iguais. Com quem eu ando? Quem eu elejo? Desculpa, vocês podem, acho que até vai ter um monte de gente que vai me odiar. Ou por ignorância, porque a gente não vai ler o histórico da pessoa, porque, né, a gente tem preguiça de procurar o histórico do cidadão que a gente está escolhendo. E hoje é só dar um Google, né, o nome da pessoa, que você vai descobrir ali tudo que tem. Ou então você sabe e vai mesmo assim, por quê? Porque ele vai te beneficiar lá na frente de alguma forma, independente do caráter, da ética dele. Então você tá, desculpa, mas você está se igualando. E o que é mais triste é que muitas vezes é porque é igual, né? É espelho. Sim! Afinidade. É pensamento igual. Exatamente. Então, quando a gente fala de ética, ética é diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Tem tantos conceitos, tantos conceitos. Esse é o mais simples e básico. É o mais simples e básico.
eu falo uma coisa e professo outra. E se a gente observar, eu sou uma pessoa de muitos relacionamentos. Eu amo as pessoas, eu gosto de ter um monte de gente. Embora vocês não acreditem em amigo, eu acredito. Eu acredito. E acredito que amigo te traz problema sim, vem falar com você. Porque se for para amigo só de para Só pro bem bom, cachaçar, não né? precisa. Ah, isso não é amigo, né, Mas Rô? enfim, agora nos relacionamentos, Rô, eu acredito que você concorde comigo. Nós nos relacionamos com qualquer tipo de pessoa. Não existe nível cultural, social, econômico, baixo, alto, gordo, magro, famoso. É muito difícil nós nos relacionarmos com pessoas que têm valores diferentes de nós. Por isso dessa similaridade, né? A pessoa fez ali uma coisinha errada e para mim tá tudo bem. É óbvio que às vezes a gente conhece pessoas que não têm uma conduta tão interessante e a gente acaba no relacionamento de oi, tudo bem, tchau, mas aquele relacionamento próximo, quando você não acredita que aquela atitude é de fato coerente com os seus valores, é muito difícil você sentar na mesma mesa de um cara que acha que tá tudo certo fazer isso. Tá tudo certo fugir, tá tudo certo enganar, tá tudo certo falsificar, É, tá tudo certo, sabe, fingir que tá dormindo no banco de idoso. Eu falo, gente, a nossa conduta diz respeito a quem nós somos, é o que nós acreditamos, a né, gente Rô? acredita. Então, assim, muitas vezes a gente fica no blá, 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 mas na hora de dar o exemplo, a gente é o primeiro a quebrar essa regra, a errar no exemplo. Então, não é o que a gente fala, foi o que você falou. É o A que a gente gente faz. faz. Porque as pessoas estão nos observando, as pessoas estão olhando, estão comparando o que a gente fala e Que a como a gente gente se faz. comporta, que a gente faz. Se contradiz, E né? assim, na verdade, gente, não é nenhuma comparação, tipo, eu vou parar para pensar aqui para analisar. Não é assim que funciona. É naturalmente. É, é inconscientemente mesmo. Porque você conhece a pessoa, você vê que a pessoa lá na rede social está falando disso, 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 mas você conhece a pessoa no dia a dia. Você fala, peraí, ela está falando isso, mas no dia a dia ela não é assim, né? Não estou falando de aparência física, porque, claro, quando a gente Não, aparece aqui, a gente não. dá um tapinha, a gente melhora, não vai aparecer aqui desmilinguida. Mas estou falando de linha de pensamento, de De linha de postura. comportamento, de postura, né? Eu, antigamente, gente, eu era uma pessoa que eu falava muito palavrão. Muito. Não que hoje eu ainda não. Eu falo, de vez em quando sai. Mas quando eu entro numa escola e começo a trabalhar como professora, como diretora, eu vou tomando consciência de que o palavreado não é adequado àquele local, tá? Principalmente quando eu vou para a escola de educação infantil. Aí piorou, né? Imagina eu solto um palavrão, a criança ouve e replica em casa. Então é um problema. Então eu fui me policiando, eu fui me reeducando para que o palavrão não fizesse parte do meu dia a dia. Ah, você não fala palavrão? Falo. Mas vocês não têm ideia. Eu tinha. Toda a minha frase tinha um adjetivo, né? Que é o palavrão, no meio da frase. Então, às vezes, numa hora de raiva, numa hora de indignação, você soltar isso para o universo, que é uma forma de Extravasar. extravasar, mas fazer parte do seu vocabulário, sabe? O tempo todo, botando sempre um adjetivo, chulo, de baixo calão, então não condizia comigo. Então, como é que eu, educadora, estava me comportando daquela forma? Então, eu me corrigi para que aquilo que eu pregasse estivesse de acordo com aquilo que eu fazia. Então, você fala para a criança, por exemplo, a criança fala um palavrão, né? Porque às vezes a criança solta, porque ouve em casa, tal. Como é que você corrige a criança? Qual é a sua autoridade para corrigir uma criança se você fala? Então é isso que a Rô está falando. Eu preciso dar o exemplo, eu preciso mostrar que eu sigo os padrões éticos.
todos 100%, então a gente às vezes escorrega porque, de novo, né, a gente sempre fala em todos os episódios, estamos aqui no processo de aprendizado. Errou, viu que pisou, sentou no banco do Preferencial. preferencial, tá lá, o metrô tá vazio, você sentou, aí chegou alguém, o que você faz? Levanta e cede o lugar. Agora, fechar os olhos e fingir que não tá vendo, que tá acontecendo, gente, assim, é de uma falta de educação, decoro, Bom bom senso, senso, humanidade. porque aqui ele fala, né, ética é o quê? É um conjunto de normas de boa conduta. Por quê? Para que todos vivam em harmonia, para que todos se beneficiem, né? Porque o que você não quer para você, o outro também não quer para ele. Exatamente. Então, vamos entrar num acordo. Por isso que existem os códigos de ética nas profissões e tal. Mas aqui a gente está falando mais especificamente da gente, do nosso dia a dia. E a gente tem uma consciência que nos acusa, gente. Quando a gente faz uma besteira, quando a gente comete um deslize desse, a gente se cobra. A não ser que a gente tenha uma mente transviada, a não ser que a gente tenha algum outro transtorno, e aí, enfim, precisa de um médico, Ou de um seja, tratamento, totalmente, né? seja amoral, né? É. Porque a amoral é aquela pessoa que não se detenha nem num código de conduta, Mas é uma pessoa né? que tem Tem um todo um problema, tem um problema, sim, transtorno. sim, Então, ela sim, precisa de um acompanhamento sim. médico, ela precisa de medicação, ela precisa de ajuda. Agora, nós estamos falando das pessoas que não têm esse transtorno. As E que pessoas. escolhem não ter ética. Isso. Que escolhe porque é o cara que quer levar vantagem em tudo. Quando a gente, é óbvio que a gente entende que existe um código de ética, existem vários códigos de ética e a gente acaba transitando por vários e às vezes eles são diferentes, né? Toda família tem seu código de ética, tem as suas crenças, os seus valores, e você vai para a sociedade e você vai se deparar com um código de ética diferente daquele com o qual você foi criado. Aí você vai para o mundo corporativo, você vê, toda empresa inclusive tem documentado missão, visão, valores e ética, né? Então você acaba tendo ali que muitas vezes, olha, isso é bom para mim, né? Porque dizem até na ética, tudo é bom, mas nem tudo me convém. Sim. Paulo Tudo me é dizia, tudo me é permitido, permitido, mas nem tudo tudo me me convém. convém, Isso é Paulo. né? E aí Bíblia. exatamente. E o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, ele fala, né, que quando antes de você fazer alguma coisa, você deve perguntar: eu quero, eu posso e eu devo. Porque querer todo mundo quer. Poder nem todo mundo, E eu devo fazer? né? Então a ética Combina. exato. E só para alinhavar o que a Rô falou com relação a quando você conhece alguém e você tem a oportunidade de se aproximar dessa pessoa e ela tem uma atitude diferente daquela que ela professa na rede social, ou que ela professa num livro, numa palestra, nós temos falado, né, Rô, por vários episódios e nos nossos cursos sobre imagem e autoridade. E quando você não corresponde à ética que as pessoas, que a maioria acredita que deva ser o correto, você perde a sua credibilidade. Então, quando você fala algo e a pessoa testemunha que você não faz o que você está falando, você perde a credibilidade. E se tem algo na sua imagem, no seu histórico, no seu currículo, na sua linha do tempo, que dificilmente você vai conquistar de novo, é a credibilidade. Você constrói a credibilidade no dia a dia, com postura ética, com honestidade, com lisura, com transparência. Você perdeu a credibilidade, não há como resgatar. São raras as pessoas que conseguem colar essa postura que foi quebrada. Então a gente tem de tomar muito cuidado com isso de novo, né, Rô? Eu escolho fazer. Ah, e tem uma outra coisa, uma outra colocação de ética que eu acho bem interessante, que eu sou ético quando eu posso fazer tudo errado e ninguém está me vendo e ainda assim eu não faço. Sim.
Porque ser ético, honesto, bonzinho, Na frente dos outros tá fácil. todo mundo. Agora, nossa, ali tem uma coisa que, nossa, muito me serve. Olha, esqueceram ali um dinheirão. A história de dinheiro, né? É tão louco e doente o ser humano que quando alguém acha dinheiro e devolve, vira notícia. Louco, né? Nossa, olha como ele é honesto. Nossa, como ele é honesto. Não, mas e ainda tem aquela galera que fala, eu jamais devolveria. Trouxa de quem devolve. Se não é o seu dinheiro que vai pagar o tratamento da sua filha que está hospitalizada, né? Porque é o que a Rô falou no começo, né? Quando me convém, eu cobro a ética. Quando me convém não ser ético e eu vou me beneficiar com isso, eu tomo uma atitude que é fora da conduta ética. Então, são comportamentos, são regras que o ser humano gosta de questionar, mas eu acho que quando se trata de valor é muito difícil alguém ter argumento para questionar o valor. Ah, não. Nem é inquestionável, né? Sabe? Eu acho que é a única. Os valores que a gente traz são inegociáveis. E assim, gente, a gente não precisa cobrar do outro ética. A gente precisa olhar pra gente e olhar em que momento a gente está quebrando essa regra, essa lei. E mudar a rota, mudar o jeito e acertar isso, porque antes de cobrar do outro, a gente precisa olhar, né? Ver se a gente não está fazendo a mesma coisa. Porque é fácil também cobrar do outro, né? E não se fazer uma autocorreção, uma autoavaliação. Então, quando eu começo a praticar essa justiça, porque eu acho que nada mais é do que uma justiça, né? Eu começo a praticar isso, tudo que está ao meu redor começa a se modificar. Então, não adianta eu querer mudar o mundo, gente. Não adianta eu querer mudar a atitude do outro. Eu preciso mudar a minha. Porque eu vou ser o estandarte, eu vou ser a luz, eu vou ser a inspiração, eu vou ser a candeia embaixo do alqueire, entendeu? Então é quando eu me coloco como exemplo. E aí as pessoas vão começar a entender, porque não adianta ficar falando e apontando o dedo e tentando corrigir na força. Eu vou corrigir mesmo com o meu exemplo. Então, é nisso que eu acredito. Eu me mudo, eu me melhoro para que o entorno melhore junto. Exato. Aquele simples exemplo para a gente terminar, muito simples, que todo mundo usa. Mas eu acho que quando cresce, bate a cabeça e esquece. Eu não sou mãe. Rô, o que as mães falam para as crianças? Não mintam. Não minta, não minta para mim, não minta para mim. Aí toca o telefone, a criança atende. Você tá lá cozinhando, tá fazendo alguma outra coisa, não quer parar. Aí você fala para a criança, diz que eu não tô. Ou seja, a que nome se dá isso? Então, a criança, né? Dá nó na cabeça da criança, né? Como é que você constrói o valor dessa criança? Você está dizendo para ela que não é para mentir, mas você está mentindo? Você que é o exemplo dela está mentindo? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós somos os exemplos dos nossos filhos. Então é em nós, pai, principalmente pai e mãe, que a criança se espelha, se inspira. Então a responsabilidade de ser pai e mãe. Aí depois vem outro conjunto, né? Sim. Que vem os avós, os tios, os amigos. Mas assim, o primeiro contato é com pai e mãe, é com quem, ou com o cuidador, a pessoa que cuida da criança. Né? Porque às vezes o pai e a mãe trabalham e você deixa um cuidador. Que cuidador você está colocando na sua casa? Vocês têm o mesmo padrão ético? Está na mesma linha? Né? E às vezes você contrata por contratar alguém só porque você está no desespero, aí você está cometendo um grande, né, erro que às vezes depois para corrigir fica meio complicado. Então, é isso. Eu tenho que ser o exemplo daquilo que eu... Como é que é a distância? Fala de novo. Ética é diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. É dito, é isso. É isso. Resumindo todo episódio, Sejamos éticos. Isso aí. Deu? Deu. Então, tá bom. Então, até quando? Até o próximo episódio. É isso aí, gente. Um beijo e não deixem de
Curtir, estava esquecendo. compartilhar, ativar o sininho para ser lembrado quando os episódios forem ao ar e se inscrever no canal, conversar conosco. A gente gostaria muito de saber O que é que você pensa sobre sobre ética? ética. É isso? Então tá bom. Beijo. Vamos. Vamos. Beijo! Beijo.